como o cinema mexe com a gente. A gente fica pensando, qual é a primeira vez que eu fui ao cinema? Você sabe qual foi a primeira vez que você foi ao cinema? Que filme você assistiu? Que idade que você tinha? Pois é, porque desde que eu me entendo por gente, eu vou ao cinema. Eu amo cinema. Inclusive o cinema em casa, porque em casa também se passam os filmes, né? E a gente fica mergulhado naquilo. E sempre me perguntam, qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? Olha, eu confesso a vocês que assim, que eu tenho memória, foi Bernardo Bianca com 8 anos de idade. Mas eu tenho certeza absoluta que antes de Bernardo Bianca, eu já fui ao cinema assistir outras coisas. Só não lembro direito, não tenho essa memória. Mas Bernardo Bianca é a minha primeira lembrança. Bom, e aí o que acontece? Foi ao cinema a primeira vez e com certeza eu gostei, porque quem me convidou para assistir Bernardo Bianca é uma grande amiga da família, ela morou na minha casa um tempo, ela era da Bahia, e aí ela passou no concurso do Banco do Brasil, ela morou lá em casa, na casa todo mundo era do Banco do Brasil. E aí, no final de semana, ela falou: Ah, tá passando um filme, vamos? Eu falei: beleza, vamos. E aí nós fomos assistir Bernardo e Bianca. Aquele filme ficou tão na minha cabeça, assim como os outros filmes que eu assisti antes, porque eu já gostava muito do filme. E a musiquinha, até hoje, né, fica na cabeça. Você cria aí uma relação afetiva, você cria uma memória afetiva. E aí, o que acontece com isso? Sem perceber, o cinema mexeu comigo, mudou minha vida. Porque a grande paixão, o grande amor da minha vida é o cinema. Então, é como você vai ouvir histórias diferentes, de jeitos diferentes, em épocas diferentes, você passeia por mundos conhecidos, mundos desconhecidos, o imaginário coletivo, a realidade, coisas que historicamente fizeram parte da humanidade, outras que apenas nasceram da cabeça criativa da mente de alguém. E nisso, o que acontece? O que o cinema faz? Ele te conecta, ele te transforma, ele te impulsiona, ele te movimenta. A mim, eu descobri que, na verdade, assim, eu queria ser tudo. Tudo, tudo. Eu queria ser desde dentista a aeromoça. Então, e aí eu vim descobrir que, na verdade, o que eu queria mesmo era ser jornalista, que era para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, falando de tudo. Mas o cinema sempre fez parte disso. Só que criança não tem essa noção, né? Que, na verdade, o que eu queria mesmo era ser crítica de cinema. Pois é. E aí, a minha fase adulta, a minha fase de jornalista, de curiosa, de perguntadora, como eu sou, estou sempre perguntando muito. Eu fui descobrindo o poder que o cinema tem em transformar as vidas das pessoas. Ou a pessoa descobre uma motivação para mudar a sua vida, para escolher a sua profissão, que muitas fizeram assim, né, escolheram dessa forma, e outras deram uma virada, né? Poxa, esse filme abriu a minha cabeça, um problema que eu tenho, e eu, caramba, eu tô aqui sem saber o que fazer, e o filme abriu, e agora eu vou conseguir resolver de outro jeito. Então, todas essas coisas o cinema faz. Alguns anos atrás, o Oscar transmitiu uma daquelas festas, né? E aí fizeram vídeos com vários atores, atrizes, diretores, para dar depoimento. Ah, qual foi o seu primeiro filme? E aí alguém falou assim, eu não lembro agora se foi Tom Cruise, se foi um outro, me lembro do depoimento do Tom Cruise, que ele falou que quando ele chegou no cinema, que ele olhou aquela tela gigante, com tudo acontecendo, aquelas histórias, que ele disse que era quem queria fazer na vida dele. Definiu a vida dele no momento que ele assistiu um filme. Aí você vai perguntar, mas será que é só isso que vai motivar? Ah, vou lá assistir o filme, quer fazer um filme. Não. Eu já entrevistei gente que foi assistir o filme e se apaixonou pela profissão ali do personagem do filme e virou o profissional. Pois é, há uns anos atrás eu entrevistei o Rodrigo Minotauro, que é uma das maiores celebridades, né, das lutas, e ele estava contando que o pai levou ele e o irmão para assistir o Rock, o Lutador, no cinema. E que eles ficaram tão encantados com aquilo que eles ficaram motivados a se tornar lutadores. Eles não só se tornaram lutadores, como os irmãos Nogueira se tornaram celebridades no esporte que praticam.
campeões, muitas vezes, eles têm estrela na calçada da fama do esporte que eles praticam, e eles têm academias onde eles ensinam o que eles aprenderam para novos atletas. Ou seja, isso tudo porque foram assistir um filme que inspirou eles. E aí, se você for para trás, poxa, mas esse filme, Rock, inspirou tanta gente. Inclusive a música, criada pelo Bill Conti, ela é usada por muitos atletas, não só das lutas, mas de várias modalidades esportivas, na hora de treinar. E a gente vai lembrando muito do Rock, né? E o Rock era aquele personagem em que ele tentava e tentava de novo, e ele só se dava convencido quando ele estava vitorioso. E isso é um estímulo, isso vai ajudando. Esse é o poder do cinema. É ele se conectar com a sua mente, achar o seu momento preciso e criar uma motivação para que você faça aquilo que você precisa fazer. Você pode se motivar a ser um ator, a ser um diretor, a ser um roteirista, a ser um diretor de fotografia, a ser um cineasta, eu já até falei cineasta, né? Um diretor de arte, um cara de efeitos especiais. De repente você olha os efeitos e fala, gente, que é isso, que efeitos maravilhosos. Quero saber como faz. Eu sou curiosa, sempre quero saber como faz. É que nem mágico. O mágico não revela o seu segredo. Mas eu sempre quero saber como é que é a história de serrar a mulher no meio, aquele truque de aparecer num outro lugar. Então, é isso. E o efeito visual, na verdade, é o mágico, né? Que faz aquilo para que a história tenha mais fluidez na hora de ser contada. Então, ela cria mais possibilidades, estimulando a sua motivação em fazer alguma coisa. E transforma muitas vidas. O cinema é a única indústria que alimenta várias outras indústrias, mas várias outras indústrias, mesmo. Eu sou jornalista de formação, eu não sou cineasta, mas o meu mundo é o cinema. Por quê? Porque o meu trabalho é para o cinema. Eu sou uma jornalista voltada para a área cultural, focada no cinema. Então, o cinema mudou a minha vida, até a forma de conhecer o mundo, entender pessoas, entender as linguagens, entender a comunicação, que eu acho que é a coisa mais genial do mundo, é o que me motiva, é a comunicação. E o cinema é uma forma de comunicação gigantesca. É por isso que ela tem o poder de mudar e transformar vidas. Às vezes, a pessoa está muito para baixo. Conheço histórias de gente que estava muito deprimida, muito para baixo. De repente, assistiu um filme e aquilo tirou ela daquela depressão, daquele ostracismo. E ela começou a pensar no filme, e aquilo motivou ela a mudar de atitude, né? E tacar a vida dela em outro caminho para frente. Escolhe a profissão, você escolhe a filosofia, você faz com que você reflita. Você não precisa ser um cineasta, você não precisa ser um ator, você precisa ser um diretor de arte, um editor, né? Para fazer com que o cinema mude sua vida. Você pode trabalhar com N coisas, e de repente o cinema vai lá e transforma a sua vida em uma coisa muito melhor, muito grandiosa. E ele faz, ele tem esse poder mesmo. Não tem como você não se envolver. Eu acho que só não se envolve, a pessoa está morta, já morreu ou está dormindo, não está vendo, não está sentindo, não está se envolvendo, não está refletindo, não está contestando, né? Porque muitas vezes você vai lá e fala assim, meu Deus, que raiva desse filme. Se ele conseguiu isso, parabéns, porque ele tem o poder de mexer com você para que você possa evoluir como ser humano, como pessoa, como você possa trocar. A gente leva as crianças para o cinema, as crianças não vão ao cinema sozinhas, né? Nós adultos levamos elas. Então a gente já vai preparando elas para o mundo. E é nesse preparar delas para o mundo é que se transformam também seres humanos pensantes, que refletem, que pode ser um ser humano melhor, que pode tratar o outro melhor, que possa entender as diferenças. Um filme como o ET, em que um menino faz amizade com um alienígena, e é um dos filmes mais bonitos da história do cinema, você vê que ele atravessa as fronteiras. Ah, mas alienígena não existe? Eu não sei se não existe. Não é essa a questão. A questão é, podemos ser amigos sendo completamente diferentes? Sim. Podemos ajudar o próximo sem pensar que o próximo vai ter que fazer alguma coisa
para compensar? Sim. Às vezes o cinema vai te sacudir, às vezes o cinema vai te acarinhar. E é nesse sacudir, neste acarinhar, neste momento em que ele vai, às vezes, poxa, estou tão cansado, estou chateado, ele vai te renovar as energias. Ele tem o poder de transformar a sua vida. Seja trabalhando com o cinema, seja trabalhando fora do cinema, mas o poder de transformar ele tem. Basta você assistir um filme, que você já começa nesse processo de transformação de vida. Me conta aí, depois, o que que o cinema já transformou na sua vida? Qual foi a sua mexida, a sua motivação? O que que ele fez de bom para que você mudasse de vida? Quero saber, estou curiosa, já contei aí a minha, quero saber da sua.